Amém. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Primeiro Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do 1 até o 30. Queria que você voltasse agora o seu coração para a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aquela que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi perguntou-lhe: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém? Até aí. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado
por o Senhor nos conceder a tua palavra. Pai, nós pedimos agora que o Senhor nos ajude, Pai, com o teu Espírito, este Espírito da verdade, Espírito de sabedoria, de revelação. Que o Senhor nos ajude agora a meditar a respeito da tua palavra, aprender com o Senhor. Que ela esteja agora gravada no nosso coração, Senhor. Que ela reine sobre nós, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, não é, gente? A palavra dele é rica, ela é viva e eficaz. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Por isso, abra o seu coração. Não se permita agora ser roubado, dispersado, mas que o Senhor agora nos atrai e ilumine o nosso entendimento. Amém? Você pode falar assim: Senhor Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Como diz o Henrique, tomou a aguinha, agora pode ir, né, Henrique? Queridos, nós vivemos um tempo onde, se você está vivo, você está envolvido com muitas coisas. Nós estamos sempre atarefados, procurando produzir alguma coisa, é ou não é? Nós temos muitos afazeres no nosso dia a dia, e por mais que talvez alguns tenham uma vida um pouco mais tranquila do que outros, todos nós estamos perseguindo algo, buscando algo, procurando realizar e fazer alguma coisa. É verdade ou não é? Nós temos diversas áreas da nossa vida que dependem de investimento do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa atenção. Diversas áreas da nossa vida que dependem da nossa energia, de investimento dos nossos recursos. Essas áreas podem ser as nossas famílias, pode ser os nossos irmãos aqui, né, o corpo de Cristo. Essas áreas podem ser os nossos trabalhos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Tudo isso depende do nosso investimento, da nossa energia, da nossa atenção. São áreas que nós segmentamos na nossa vida para ficar mais fácil de entender isso, né? Nós compartibilizamos isso, mas tudo depende de atenção, de foco, de energia, de investimento. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida, a prioridade da nossa vida, ela é determinada por quanto nós investimos em determinada área. Nós podíamos dizer uma máxima aqui assim, dizer assim que, olha, me mostra no que você tem investido o seu tempo, a sua energia e o seu recurso, e eu te aponto o que é prioridade na tua vida. Aquilo que nós mais investimos o nosso tempo, mais investimos a nossa força, é o que determina, o que é determinado como prioridade na nossa vida. E quando nós nos deparamos com essa verdade, né, que aquilo que eu invisto tempo, recurso, força, atenção, é o que é prioridade na minha vida, nós temos que começar essa mensagem aqui fazendo uma pergunta para nós mesmos, dizendo: o que é valioso para mim? O que tem sido valioso na minha vida? O que eu tenho investido tempo, energia, recursos, atenção? Porque é isso que é valioso para mim. Na verdade, o Senhor, Ele nos confiou muitas riquezas. Deus confiou a mim e a você muitas riquezas. E quando nós falamos riquezas, né, a gente já pensa logo nos cifrões, né? Nos bens materiais. Mas riqueza vai muito mais além do que isso. O Senhor depositou no meu e no seu coração dons, talentos, vocações, propósitos.
Na verdade, o Senhor, Ele concedeu a cada um de nós habilidades para realizar coisas. O Senhor quer realizar coisas através das nossas vidas. Ele depositou essas riquezas no nosso coração. Está no nosso ser, no nosso DNA, em tudo que nós somos. Está marcado isso. Isso é uma riqueza que Deus depositou em você. Que Ele concedeu, confiou na sua vida. O Senhor também, como eu disse, depositou sonhos, propósitos. Porque Ele quer realizar coisas. E Ele escolheu eu e você para fazer isso. Então, quando nós somos formados no ventre da nossa mãe, Ele deposita ali propósitos, aquelas áreas que nos atraem, que nos chamam, vocações, habilidades. Isso é uma riqueza, porque é um pensamento de Deus que precisa ser consumado na terra e Ele deposita isso no nosso coração. E Deus é tão confiante, tão paciencioso, que Ele espera o tempo que isso vai germinar, que isso vai vir para fora, que isso vai ser colocado em movimento. É uma riqueza. Sonhos e propósitos de Deus depositados no meu e no seu coração. Olha que riqueza. Está vendo que você não é um acidente? Que você não é mais um número em série nessa vida? Deus não criou robozinhos, nem bonequinho em série assim. Cada um foi formado com sonhos, propósitos, valores, pensamentos de Deus. Nós ouvimos aqui semana passada que quando Deus quer transformar a terra, Ele envia crianças, um novo nascimento, um novo ser com propósitos. Mas o Senhor também confia outra riqueza a nós. Nós acabamos de orar aqui por um tesouro inestimável que estava aqui em cima. Crianças. Pessoas. Deus tem nos confiado pessoas. É uma riqueza, são heranças dele. O Senhor tem nos confiado esposas, maridos, filhos, filhas, pais, mães, irmãos sanguíneos, irmãos espirituais. Deus tem nos confiado pessoas. E isso é uma riqueza inestimável que Ele tem depositado no nosso caminho. E Deus também tem confiado recursos. Eles não estão fora dessa lista. Deus tem confiado bens materiais, bens financeiros nas nossas mãos, para serem empregados para o reino da sua glória. Tudo que Deus depositou no nosso coração é para glorificar o nome dEle. Seja dom, seja talento, seja sonhos, seja propósitos, sejam pessoas, sejam bens materiais. Tudo é para a glória dEle, para o louvor dEle. E por que eu estou dizendo isso para nós aqui? Porque nós precisamos olhar, examinar o nosso coração, procurar aqui dentro e dizer: Senhor, o que o Senhor tem confiado a mim? O que o Senhor tem depositado no meu coração? O que é riqueza para mim? O que realmente tem valor? Porque aquilo que eu faço, esse exame, eu encontro de valioso, que Deus depositou no meu coração, eu preciso zelar e proteger essa riqueza. Esse exame vem com uma pergunta: eu tenho zelado e protegido as riquezas que Deus tem confiado em meu coração, na minha vida, na minha história? Nós temos que zelar pelo que o Senhor tem dado. Sabe por quê? Porque aquilo que nós consideramos valioso é o que nós protegemos. Aquilo que nós menosprezamos, que nós falamos assim, isso não tem valor, nós não vamos proteger. Aquilo que não é estimado não vai ser guardado. E o que não é guardado vai ser roubado. O que não é valioso não vai ser protegido. O que não é estimado não vai ser guardado. E o que não é guardado vai ser roubado. Vai ser levado embora. Quando nós olhamos para a nossa vida aqui, nessa terra, né?
tudo que nós consideramos de valor, nós protegemos. Nós colocamos cadeado, tranca, cerca, muro, cerca elétrica, arame farpado, concertina, senhas, códigos de confirmação, todas as formas que a gente tem para proteger, porque nós encontramos algum valor nisso. Eu tenho certeza, se você está em sã consciência nesse lugar, ao vir para cá, você com certeza trancou a sua casa. Conferiu lá se as janelas estavam fechadas, se tranquei mesmo o portão, a porta. Se você veio de carro para cá, com certeza você apertou o alarminho aqui na hora de entrar aqui para dentro. Porque você encontrou e considerou que isso tem valor para você. É importante para a sua vida. Se você não fez isso, dá uma conferidinha aí agora. Não deu ocasião. Mas aí eu te pergunto, em relação às coisas que Deus tem te confiado, quais são as proteções, o cuidado que nós temos tido? Como que nós temos tratado aquilo que Deus tem nos dado? Qual é o nível de proteção das riquezas que Deus tem te dado? Nós não podemos ser saqueados, querido, naquilo que Deus tem confiado a nós. Nós não podemos, porque Deus confiou algo precioso a nós. Aquilo que o mundo te dá, querido, aquilo que o mundo está te concedendo, essas coisas aí, elas têm a mesma validade que o mundo tem. Tem prazo de validade. Mas o que o Deus eterno te concede, isso vai durar eternamente. Tudo que vem de Deus é eterno. É o que realmente vai permanecer na tua vida. Existem duas coisas que nós vamos levar, que nós podemos entrar na vida eterna. Sabia disso? Duas coisas. Quando você fechar esses belos olhinhos aqui nesse mundo e estiver diante da vida eterna, tem duas coisas que você vai levar. Você pode levar pessoas para a vida eterna e você vai levar as obras que você fez para glorificar o nome de Deus. É as únicas duas coisas que nós vamos levar. Pessoas e obras que glorificam o nome de Deus. Por isso eu te pergunto, o que realmente tem valor na tua vida? O que você tem protegido, gastado energia, investido recursos, zelado, armado um sistema de segurança, falando, aqui ninguém toca. Quando nós olhamos aqui nesse texto que nós lemos, nós precisamos entender que Davi, ele foi levantado por Deus para ser o novo rei de Israel. E quando ele é ungido, a rei ali, o Espírito do Senhor vem sobre Davi, é removido de Saul, porque Saul havia desobedecido o Senhor, levado uma vida de desobediência diante de Deus, e Deus o rejeita como rei de Israel e levanta Davi em seu lugar. Mas nesse processo de transição, Saul começa a perseguir Davi. E aí fica aquele jogo, de gato e rato, Davi corre para uma caverna, corre para o deserto e Saul atrás dele. E depois de vários livramentos, Davi chega numa conclusão, se eu ficar aqui nessa terra de Israel, eu vou morrer. Aí lá no capítulo 27 vai dizer assim que Davi pensou consigo, se eu permanecer aqui, certamente um dia Saul vai me matar. Vou para a terra dos filisteus, me esconder lá. E aí Davi então foge para a terra dos filisteus, a terra dos inimigos de Israel, um lugar onde Saul não entrava livremente. Ele vai para um território inimigo. E lá naquela terra, um rei chamado Aques vai acolher Davi. E ele acolhe Davi naquele lugar e, como Davi era muito famoso, um guerreiro famoso, ele acolhe Davi ali, ele dá uma cidade para Davi chamada Ziklag, esse nome difícil de falar, aí pelo menos eu tenho dificuldade para falar.
dá aquela cidade para Davi. A Bíblia diz que Davi ficou morando em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Só que Aquis não acolhe Davi de graça, porque ele era generoso de coração. Vem cá, eu vou te proteger. Aquis sabia quem Davi era. Havia ali um costume, já era algo recorrente, que quando um grande guerreiro, ele rompia ali alguma aliança com o seu senhor, ele normalmente fugia para o inimigo do seu senhor, se juntava com aquele exército para guerrear contra o seu antigo senhor que ele tinha brigado. Aquis então acolhe Davi como o seu servo, um servo guerreiro, para lutar suas batalhas. E teve um dia em específico que todos os exércitos filisteus, diversos comandantes se reúnem e falam assim: hoje nós vamos invadir Israel e acabar com eles. Aquis então chega em Davi e fala: hoje você vai lá lutar comigo. E eu fico pensando no coração de Davi nessa hora, né? E agora? Cheguei numa encruzilhada. Davi reúne os seus 600 homens e havia um costume de marcar um local para a batalha. Normalmente era um campo aberto onde os dois exércitos se reuniam para se enfrentar. Esse lugar da batalha ficava aproximadamente ali uns 80 quilômetros da cidade que Davi morava. 3 dias de caminhada. E quando eles chegam naquele lugar, os outros comandantes olham e vê Davi lá no meio do exército de Aquis. E aí os outros comandantes falam: capaz mesmo que esse rapaz aí com nós. Não vai. É esse aí que as moças de Israel têm cantado: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. É tão certo que na hora que Davi estiver na batalha, é a melhor forma dele se reconciliar com seu Senhor, é se voltar contra nós no meio da batalha. E aí aqueles comandantes mandam Davi voltar para trás. Nós não queremos você nessa batalha. E nesse intervalo de 3 dias de Davi voltar para sua cidade, havia um outro grupo de inimigos de Israel chamado Amalequitas. Era um grupo de homens que viviam de despojos de guerra, de saques e pilhagem. Eu imagino assim na minha cabeça que os amalequitas eram tipo uns piratas do deserto, sabe? Aproveitando a oportunidade para saquear, para roubar, para atacar. Tanto que os amalequitas é o mesmo grupo de pessoas que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, eles acabam de sair do Egito enfraquecidos, 400 anos de escravidão, estão lá no deserto e esse mesmo grupo aproveitam para atracar o povo de Israel. É a primeira guerra que Israel luta, é contra os amalequitas. É aquela passagem onde Moisés fica com a mão erguida e eles ganham. Na hora que Moisés abaixa a mão, eles estão perdendo. Era um grupo de pessoas más, oportunistas, esperando uma brecha para saquear e roubar. E então, enquanto Davi estava lá com os homens de idade militar, com os guerreiros fortes, indo para uma batalha, velhos, crianças, jovens e mulheres estavam desprotegidos na cidade. Os amalequitas esperam uma brecha, um descuido para saquear. Davi estava na batalha certa, mas do lado errado dela. E quando nós estamos do lado errado da batalha, é onde surgem as brechas para os saqueadores virem. E o texto diz que quando eles chegam naquela cidade, eles encontram ela consumida pelo fogo. Suas mulheres, seus filhos, os seus bens, tudo tinha sido levado. E eles choram amargamente, porque eles sabiam que eles tinham descuidado. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que por mais que seja um costume
já é costumeiro. Naquela época era costume isso. Os guerreiros iam para a batalha e a cidade ficava lá. Só os velhos, as crianças, aqueles que não podiam lutar. Por mais que seja um costume, em território inimigo, nós nunca desprotegemos aquilo que é valioso para nós. Davi era um costume para ele fazer isso, mas ele se esqueceu que ele não estava protegido pelo território de Israel. Ele estava em terra estranha, território inimigo. Em território inimigo, nós nunca desprotegemos aquilo que é valioso para nós. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender essa mesma coisa. Nós estamos aqui travando as nossas batalhas do dia, cheio de afazeres, levando a nossa vida, travando as batalhas. Mas nós não podemos esquecer do que é valioso para nós. Nós não podemos baixar a guarda daquilo que é a riqueza que Deus nos concedeu. Qualquer brecha, querido, qualquer fraqueza, qualquer momento de autoconfiança, qualquer negligência é oportunidade para os saqueadores virem sobre a nossa vida. Em território inimigo, o que tem valor não pode ser desprotegido. Em território inimigo, o que é valioso não pode sair do alcance dos nossos olhos. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês me perdoam, mas a impressão que eu tenho é que o povo de Deus está entorpecido, está descuidado. O povo de Deus está envolvido com tantas outras batalhas, mas naquilo que realmente deveria ter o nosso empenho, a nossa atenção, nós temos sido descuidados. Por isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios e vigiem. Tem um inimigo astuto, que só precisa de uma brecha, que é o oportunista, para roubar o que mais precioso, o que nós temos de mais precioso. Nós devemos ser vigilantes. Enquanto nós estamos entorpecidos e descuidados, essa é a razão de nós termos sido constantemente roubados. Será que você já se deu conta que você tem sido roubado? Será que você consegue perceber isso? Davi estava na batalha certa, mas do lado errado. Talvez você tenha investido seu tempo em batalhas que são legítimas. Fazem sentido. Mas está descuidando do que Deus te confiou. A nossa verdadeira batalha, escuta isso, a tua verdadeira batalha. E agora eu gostaria, em nome de Jesus, que você parasse de pensar assim, olha, fulano tinha que estar ouvindo isso. Isso aqui é a respeito de alguém. É aqui, pessoal agora. A nossa verdadeira batalha é proteger aquilo que Deus nos confiou. A tua verdadeira batalha não é batalhar pelos outros, mas é batalhar por aquilo que Deus tem te confiado. A riqueza que está no teu coração. As riquezas que Deus te deu. Será que nós temos percebido que nós temos sido roubados? O que os amalequitas têm levado da sua vida? Quais são as riquezas que eles têm apropriado? E aí eu vou te lembrar que riquezas são dons, talentos,
sonhos, propósitos, pessoas, recursos. O que os amalequitas têm levado de você? Por mais que você possa olhar e agora falar assim, olha, eu olho aqui e está tudo certo. Eu queria te dizer que constantemente nós somos roubados. Constantemente, a todo instante, tem alguém com a mãozinha leve passando pelo seu coração. Agora mesmo, enquanto uma palavra é liberada sobre o seu coração, tem um amalequita aí, sentado do seu lado, só esperando uma brechinha para roubar essa palavra de você, para tirar a tua atenção. É um cachorrinho que late lá na rua. Nós, constantemente, temos sido roubados. E aí dá uma bad assim, né? Agora assim, né? Mas essa palavra, ela tem 2 propósitos nessa noite. O primeiro, te alertar. E o segundo é para, se caso agora você olhe para o seu coração e você fala assim, Senhor, eu fui roubado. Eu perdi, Senhor. Eu me descuidei, eu fui como Davi. Fui lutar as batalhas da vida e deixei o que era mais precioso desprotegido. Perdi, Senhor. Eu fui descuidado. Se isso agora está aí no teu coração, eu queria te lembrar nessa noite que ainda há oportunidade de ser recuperado. Essa palavra, o propósito dela real é dizer, não foi totalmente perdido ainda. Você está escutando o que o Espírito Santo está falando no seu coração? Não foi perdido totalmente. Não está morto. Não está morto. Está prisioneiro, mas não está morto. O que o Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite é que a graça e o perdão de Deus ainda estão disponíveis a nós. Há uma janela de oportunidade aberta para nós recuperarmos aquilo que foi perdido. Ainda há tempo de nós batalharmos, de nós buscarmos e recuperarmos aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu como riquezas inestimáveis. Não está perdido. Não se abata, não se sucumbe à dor da perda, porque ainda há tempo de ser recuperado. Não foi consumido. Não foi consumido. É tempo, queridos, nessa noite, de começar um movimento de resgate daquilo que foi perdido. De resgatar. E eu quero te dar algumas estratégias para você se colocar em movimento, para resgatar o que você perdeu de Deus. Para você ir atrás das riquezas de Deus, e você perseguir isso até você recuperar de volta. Como que nós podemos resgatar o que foi perdido? Quando eu olho para esse texto, eu vou aprender com Davi 4 passos que nós podemos dar para recuperar o que foi perdido. Aquilo que nós fomos descuidados, que nós cochilamos e os amalequitas veio e roubou de nós. E a primeira verdade que eu aprendo aqui com Davi, para eu recuperar aquilo que foi perdido, o primeiro passo que eu tenho que dar é reconhecer e lamentar o que eu perdi. Nós precisamos reconhecer que perdemos. Lamentar essa perda. Olha o que diz aí no versículo 3. Ao chegarem a Ziklag, meu Deus, põe um nome mais fácil nessa cidade, Senhor. Na cidade que Davi morava, gente. Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo,
e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Houve um lamento. É preciso fazer um exame e dizer: eu perdi. Reconhecer que está faltando algo. O que nos mantém mais distante de recuperarmos aquilo que nos foi tomado é uma postura indiferente diante da perda. É um coração indiferente, um coração que vê ali uma perda e trata como se não tivesse acontecido nada. Segue seguindo a sua vida, é como se Davi chegasse ali e falasse: perdemos, né? Queimou, vamos começar de novo. Não, é tempo de reconhecer. Nós precisamos olhar e dizer: Senhor, está faltando alguma coisa. Eu perdi algo. Algo foi levado do meu coração. Se nada foi perdido, querido, não há necessidade de ser recuperado. É preciso reconhecer essa falta. Nós precisamos perceber essa ausência, esse vazio. Aquilo que nós tínhamos e nós não carregamos mais. O problema é que nós mentimos para nós mesmos. Coloca nesse coração indiferente, nós mentimos. Sabe a forma que nós dizemos mentiras para nós? Nós dizemos assim: ah, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito mesmo. Ah, isso aí é assim, já aconteceu mesmo. Já perdi isso, não volta mais. Nunca tive mesmo. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou buscar isso? Ah, já foi, é em outro tempo, outra época que eu experimentei isso. É mentira. É indiferença diante da perda. Guarda isso no seu coração. O conformismo não é sinônimo de estabilidade de vida, mas sim de mediocridade. Você está entendendo? Conformismo não é sinônimo de uma vida estável. É uma vida medíocre. É se contentar com pouco. É não ter anseios diante de Deus. É não desejar viver mais. É não zelar pelas preciosas riquezas que Deus tem te dado. Sabe, para nós alcançarmos o que foi perdido, é necessário reconhecer a perda, de que não estamos completos. Algo foi levado. Por isso eu peço agora que o Espírito Santo de Deus passe pelo seu coração e que Ele traga na sua mente aquilo que está faltando. Talvez aí nesse baú de tesouros de Deus, empoeirado, que você não visita há tanto tempo, tem algo faltando lá. Alguém passou lá e pegou o que não era dele. E que o Espírito Santo traga isso ao seu coração agora, em nome de Jesus. Mas outra coisa que nós precisamos reconhecer também é os nossos erros, as nossas falhas, os nossos descuidos. Nós precisamos chegar e lamentar isso, falar: Deus, eu errei mesmo. Eu fui descuidado com essa riqueza. Eu pequei contra o Senhor. Porque isso é outro engano. E aí João vai dizer assim: olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Por isso é necessário parar de mentir para si mesmo e dizer: eu errei, Senhor, eu pequei, eu reconheço isso. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. É preciso chegar e reconhecer: Senhor, eu errei. Não cuidei do que o Senhor me deu. Pequei. Mas não é só reconhecer, preciso lamentar. E eles choraram em alta voz até não ter mais força para chorar. Não adianta só reconhecer. Falar que reconhecer o erro é a parte mais fácil.
Às vezes a gente não admite, mas que a gente reconhece. Mas lamentar o erro, se quebrantar, rasgar o seu coração, chorar diante dos pés do Senhor, essa é a parte que nós dependemos da graça dele. É necessário chorar. É necessário sentir a dor do erro. Sentir a dor que nós causamos no coração de Deus quando nós erramos. E lamentar por isso. E dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu me entristeço com esse erro, Senhor. Eu lamento pelo que eu perdi. Eu choro por essa perda. Eu sinto essa falta. Me perdoa, Senhor. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha e quebrante o nosso coração. Senhor, nos livra de ter um coração endurecido na Tua presença, indiferente diante do erro, Senhor. Nos livra desse engano, Senhor. Dessa mentira que falamos a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a reconhecer os nossos erros diante de Ti. Quebranta o nosso coração diante dos nossos pecados, Senhor. Para que nós possamos lavar o nosso coração. Que haja lamento no nosso meio. Choros, lágrimas, quebrantamentos diante de Deus. Ninguém gosta disso, mas é necessário. Mas aí eu preciso erguer uma plaquinha de atenção aqui agora. Atenção. Tome cuidado para que o seu lamento não se torne amargura. Muitas vezes nós olhamos para os erros, para aquilo que nos foi roubado, reconhecemos que nos tiraram algo, que fomos privados de algo que Deus tinha para nós. Nós reconhecemos essa perda, nós lamentamos, mas nós paramos no lamento. E aquele que para no lamento e se prende a ele, esse lamento vai se tornar amargura. Porque a raiz da amargura é um ressentimento. Sabe o que é ressentimento? A própria palavra já diz. É sentir duas vezes, é permanecer nesse sentimento. E o problema da amargura é que nós vamos gastar mais tempo alimentando ela do que buscando aquilo que foi perdido. Cada momento que nós nos prendemos na amargura, a distância com as riquezas de Deus está aumentando. O problema da amargura é que nós vamos transferir o pouquinho da energia que nos resta para punir aqueles que nos privaram do que Deus tinha para nós. É o que acontece aí nesse texto. Vai comigo aí no versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado. Aí, ó, já está querendo roubar a palavra de Deus aqui, o Amalequita. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. A raiz da amargura vai nos mover para punir os outros pelas coisas que nos fizeram, ao invés de nos mover para recuperar o que nós perdemos. Então hoje precisa ser feita uma escolha aqui. Olha que nós estamos só no primeiro passo, misericórdia. Nós precisamos fazer uma escolha. Eu vou me prender à amargura, ou eu vou decidir recuperar o que eu perdi diante de Deus. Você precisa tomar essa decisão hoje, querido. Eu vou permanecer gastando as poucas forças que me restam, preso nessa amargura, ou eu vou me mover para buscar o que eu perdi diante de Deus. Então o primeiro passo, gente, é recuperar, para recuperar o que Deus nos concedeu. É reconhecer que nós perdemos. Lamentar por isso. Mas esse lamento agora
não é para nos prender numa amargura, mas para nos impulsionar a recuperar o que Deus nos deu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que nós temos que dar para recuperar o que Deus nos perdeu, que nós perdemos de Deus, é se fortalecer no nosso Deus. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Então havia um grupo que estava paralisado na amargura. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi foi buscar forças no seu Deus. Davi foi diante de Deus buscar forças para perseguir aquilo que ele havia perdido. Esse fortaleceu-se é Shazak em hebraico. Ó, gastei agora, hein, Alex? Shazak é fortalecer, é prevalecer, é endurecer, ser forte, ser corajoso, ser firme, ser resoluto, ser persistente. Davi se tornou forte, firme no seu Deus. Davi foi diante do seu Deus, se apegar em quem Deus era, para buscar forças para continuar. Enquanto nós nos quebrantamos nas nossas fraquezas, reconhecendo as nossas perdas, nós somos fortalecidos no nosso Deus. Enquanto nós colocamos diante de Deus e buscamos nele, nós somos revigorados, fortalecidos. Por isso, aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aqueles que vão diante de Deus buscar forças nele, ser fortalecidos nele. Algo acontece aqui dentro. Nós somos transformados. Porque Davi não estava pego nas circunstâncias, mas ele decidiu se fortalecer na estabilidade do seu Deus, na fidelidade do seu Deus, em quem Deus era. Shazak é ser forte, ser corajoso. Por isso que um dia um homem chamado Josué recebe uma missão do Senhor muito desafiadora: substituir Moisés, aquele que Deus falava face a face, para entrar na terra prometida e conquistar aquela terra. E o Senhor diz a Moisés: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa para Josué está disponível para mim e para você nessa noite. Se você reconheceu a perda, vai agora diante de Deus para se fortalecer. E o Senhor está dizendo agora: seja forte e corajoso, não se desespere, não desanime. Eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Isso que nos mantém forte, queridos. Não é a respeito de nós, não é a respeito das nossas capacidades. Quando nós deparamos diante das perdas da nossa vida, nós olhamos para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, e realmente não há como nós recuperarmos isso. Mas quando nós olhamos para aquele que está conosco, nós somos fortalecidos, nós somos cheios de ousadia, porque não é a respeito de nós, mas é quem está conosco. Por isso que Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas no Senhor seu Deus. Se o Senhor estiver com você, você pode todas as coisas. Nada está perdido se Deus está conosco. Por isso, seja fortalecido na fidelidade do teu Deus. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Tenho palavras, verdades sendo liberadas sobre o teu coração. Cabe você
a você abrir os tesouros do seu coração e deixar essas palavras reinar. Não sou eu que vai te convencer, mas é você abrir o seu coração para as verdades do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós falamos, a palavra de Deus é fiel, ela é viva e verdadeira, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. E o Senhor está dizendo, seja forte, seja forte. E se Ele está falando, seja forte, se você abrir o seu coração e crer nisso, você vai ser fortalecido agora. E aí tem mais uma escolha para nós fazermos aqui. A primeira é, eu vou ficar preso na amargura ou eu vou buscar o que eu perdi diante de Deus? Pare de perder tempo na amargura. Isso aí não vai te levar em lugar nenhum. Cada momento na amargura, as bênçãos de Deus estão ficando mais distantes. Você vai ter que percorrer mais longe. A segunda decisão é, nós podemos ficar aqui hoje, chorando, sem força, lamentando, culpando os outros pelo que nos fizeram. Ou nós sermos fortalecidos na solidez e na fidelidade do nosso Deus. Está disponível aqui. Fale isso com maior tranquilidade. Está aqui disponível. Eu dependo dessa força, Senhor. Eu reconheço isso, Deus. Eu reconheço. Eu preciso ser fortalecido no Senhor, Pai. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Pai. Eu e os meus irmãos precisamos, Pai, ser fortalecidos na Tua presença. Por isso, Senhor, faz agora essa palavra ser gravada no nosso coração. Eu sei, Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso agora? Tudo posso naquele que me fortalece. Fala com um pouquinho mais de convicção, erga sua mão agora e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar mais uma vez para essa verdade lavar um pouquinho mais nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma verdade para lavar o seu coração. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Deixe essas verdades reinar no teu coração. Seja fortalecido através dessas verdades. Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Essa é a verdade. Hoje é dia de nós confiarmos e sermos fortalecidos no Senhor. Seja fortalecido no seu Deus. Para nós recuperarmos o que foi perdido, precisamos nos fortalecer em Deus. Procurar conhecer um pouquinho mais quem Ele é. Ouvir as suas palavras. Como eu sou fortalecido em Deus? Aí é o terceiro passo. Busque a direção de Deus. Busca as suas palavras. Procura ouvir o Senhor. Versículo 7. Vai dar certo, vocês confiam? Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém?
Queridos, para nós recuperarmos o que foi perdido, nós precisamos de uma direção de Deus. Nós precisamos ouvir o Senhor, buscar ouvir. O que vai determinar se nós estamos do lado certo da batalha é qual direção nós temos seguido. Davi, isso é de mim mesmo agora, tá bom? É a interpretação minha, vocês me perdoam. Mas Davi vai para a terra dos filisteus por conta própria. Mas aqui, ele estava indo para uma guerra, pelas direções do Senhor. E aqui está a diferença. Quando nós vamos por nossa conta, nós perdemos as nossas riquezas. Quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, nós recuperamos o que perdemos e ainda ganhamos muito mais. Então Davi perguntou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. O que determina, queridos, se nós vamos recuperar o que nós perdemos, é se nós gastamos tempo perguntando ao Senhor e ouvindo a Ele. E aí eu preciso te lembrar uma verdade que está lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Não, irmão? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sabe o que esse texto está falando aqui? Que para cada momento da nossa vida existe um tempo, existe uma estação, existe uma ação nossa. E o único que é capaz de determinar os tempos e as épocas é o Senhor Deus que está nos céus. O único que é capaz de te dar discernimento de como agir, o tempo de falar e o tempo de se aquietar, o tempo de guerrear e o tempo de paz, é o Senhor teu Deus. Ele é o único que pode te dar esse discernimento. Nós temos que aprender a olhar para as coisas sobre a ótica de Deus, é ir diante do Senhor e falar: Senhor, da tua posição aí, o que o Senhor está vendo? É tempo do quê? Senhor, me dá entendimento, o que eu devo fazer, como que eu devo agir, o que eu devo falar. Senhor, me dá entendimento do que está acontecendo, porque os meus olhos estão limitados. Senhor, eu não enxergo além do que está acontecendo atrás dessa parede. Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha casa agora, mas o Senhor sabe todas as coisas. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Não há nada oculto diante de Deus. Nós podemos ir no mais alto lugar, montar a nossa cama lá, e lá o Senhor está. Podemos ir no mais profundo abismo, e lá o Senhor também está. Não há trevas escuras o suficiente aos olhos do nosso Deus. Não há nada oculto aos olhos do nosso Pai. E nós temos negligenciado, abrido mão dessa riqueza que está disponível. É dizer: Senhor, me dá entendimento a respeito disso. Me ajuda a compreender o que eu devo fazer, essa situação, o que eu tenho que fazer para recuperar o que foi perdido. É tempo de eu buscar, é tempo de eu ir atrás disso, ou deixar para trás. Quem determina os tempos e as épocas é o Senhor nosso Deus. Para nós recuperarmos o que foi perdido, precisa de uma direção de Deus.
Nós precisamos de uma palavra do Senhor. As grandes mudanças em nossas vidas começam quando nós paramos para ouvir e perguntar para Deus. É aí que vai começar as grandes mudanças. As brechas também na nossa vida. Os roubos e os saques. Começam quando a gente para de buscar a direção dele. O que nós necessitamos é de uma palavra de Deus, gente. Uma palavra. Senhor, nos dê uma palavra. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O Senhor está te dando uma palavra hoje. Persiga, lute, busque, não abra mão, não retroceda. E esse é o quarto passo. Persiga e lute pelas riquezas de Deus. Não é tempo de desistir. Não foi perdido ainda. Não está morto. Não foi consumido pelos inimigos. Eles estão lá. Está festejando, está comendo, está bebendo, usando as nossas coisas. Mas o Senhor está dizendo, ainda há tempo de recuperar. Persiga-os. Certamente você vai os alcançar e vai libertar os prisioneiros. Não é tempo ainda da gente voltar para trás. Não desanima ainda. Não volta atrás. Hebreus diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a nossa redenção, para a nossa salvação. Nós avançamos. Chega de sermos um povo acuado, amedrontado. Chega de sermos um povo encolhido, intimidado pelos nossos inimigos, abatidos pelas derrotas. É tempo de nós triunfarmos em nosso Senhor. Com o nosso Deus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu por nós, Ele triunfou por cada um de nós. Nós podemos avançar, porque nós não estamos indo por nossa própria conta, mas Ele está dizendo, persiga, vá atrás, lute, batalhe, conquiste, persiga o que eu te dei. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram em direção para recuperar o que tinha sido perdido. E talvez na hora que você vai dar esse passo hoje, em nome de Jesus, para recuperar o que você perdeu, as coisas vão parecer que está piorando. Ixi, mas estava indo tão bem, né? Vai ter aparência de piora. O texto diz que quando eles chegam no ribeiro de Besor, dos 600, que já não era muito para enfrentar o que tinha lá do outro lado, 200 estavam cansados demais para continuar. E eles ficam. E aí é interessante que aí no versículo 10 vai dizer assim, mesmo assim, gostando desses porém, no entanto, porque mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eles perseveraram. E aí aqui eu quero começar a encerrar com essa verdade. Agora não vou falar que eu vou encerrar, mas encerrar com essa verdade, queridos.
se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, nos movendo segundo o propósito de Deus, buscando recuperar o que Ele nos deu, se nós estivermos debaixo de uma direção dEle, tudo vai cooperar para nós alcançarmos as nossas riquezas. Tudo vai cooperar. Aquilo que tem aparência de perda, escute isso, aquilo que tinha aparência de perda, vai ser alívio de carga para você mover mais livremente para alcançar o que você perdeu. Olha o que diz aí, 200 deles que estavam exaustos demais para atravessar o rio, ficaram, e eles ficaram guardando as bagagens, aquilo que era peso, estava atrasando o mover em direção à recuperação do que havia sido perdido, que tem aparência de perda, diminuiu o número, vai ser o que vai nos impulsionar para conquistarmos as riquezas de Deus. O que tem aparência de perda, se estiver alinhado com o propósito de Deus, vai nos impulsionar para recuperarmos as riquezas. Amém? E aí continua o mover, aí já são 400, levinho, velozes, sem bagagem, peso para carregar, com um alvo, uma direção. Persiga-os, porque vocês vão alcançar. E aí no meio desse caminho me surge um rapaz egípcio, doente, faminto. E aí, aquilo que tem aparência de atraso, porque agora nós vamos ter que parar para dar comida, para cuidar desse rapaz. O que tem aparência de atraso, se estiver alinhado com a vontade de Deus, vai ser uma correção de rota para nós alcançarmos a riqueza que nós perdemos. Porque o texto diz que eles pararam, alimentaram aquele rapaz, e Davi pergunta: de onde você vem, a quem você pertence? E aí, pelas cristocidências da vida, aquele rapaz é um servo de um amalequita. Aquele rapaz sabia onde o acampamento amalequita estava. O que tem aparência de atraso nas nossas vidas, que nós falamos: Deus, eu estou perseguindo a tua vontade, eu estou querendo a tua riqueza, mas parece que isso não rompe, parece que estou atrasado, eu tenho que parar e esperar pessoas se alinhar com a minha vontade, se alinhar com o propósito, eu preciso que as coisas cheguem no lugar, estou atrasado, Senhor. Ele está dizendo: filho, isso é correção de rota, é alinhamento de coração, de propósito, não é perda de tempo, é direção clara da onde você tem que chegar. E aí eu aprendo que nas batalhas da nossa vida sempre vai ter tempo para nós agirmos com misericórdia com as pessoas. Porque nós pegamos e falamos: eu tenho que recuperar a riqueza que eu perdi, então ninguém me atrapalha, desculpa, estou deixando tudo para cuidar daquilo que eu perdi. E o Senhor está dizendo: no caminho da recuperação precisa ter cuidado com os outros, precisa ter misericórdia, não pode abandonar o princípio de tudo, que é amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque nós focamos tanto em perseguir o que nós temos nosso diante de Deus, que nós esquecemos dos outros. E o cuidado com os outros é o que vai nos aproximar das riquezas de Deus. E aí aquele rapaz os leva até aquele acampamento, e para nós ganharmos tempo aqui, o texto diz que Davi lutou do amanhecer até a noite e derrotou todos. Todos pereceram, a não ser 400 que fugiram de camelo. Davi triunfou, nada foi perdido, ele recuperou tudo. Ele recuperou, porque ele se dispôs a lutar. E ele não lutou segundo as suas capacidades, mas porque ele foi fortalecido e direcionado pelo seu Deus. Ele triunfou. E aí eu fiquei perguntando para mim e para o Espírito Santo: Senhor, mas o que é esses 400 que escapou? É muito coincidência, não é? Quantos homens Davi tinha? Vamos lá, tem alguém aí? 400.
Quantos amalequitas escaparam? Sabe o que eu aprendo aqui? Não foi Davi que derrotou os amalequitas. Fugiu 400 para mostrar para Davi o seguinte: Davi, sou eu que pelejo, sou eu que luto. Os que você daria conta, foi os que fugiu. É dependência. É dependência. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que luta por nós. Não olha para a tua capacidade, querido. Não busca com as tuas mãos. A nossa batalha é permanecermos dependentes do Senhor. Esse mesmo homem vai dizer: com o Senhor meu Deus, eu desbarato exércitos, eu salto muralhas. É a respeito do Deus que nós servimos. É Ele que triunfou. É Ele que triunfou e venceu por nós. É o Senhor. Davi persistiu e lutou e recuperou o que foi perdido. Eu te encorajo hoje a tomar uma posição, se levantar, abandonar esse lamento, esse choro, sacode essa poeira, se fortalece no teu Deus, busca uma direção dele e persegue as riquezas de Deus, aquilo que ele tem para a tua vida. Luta, querido. Onde estão os valentes do Senhor que vão lutar pelas riquezas dele? Davi lutou do amanhecer à noite até alcançar o que havia sido perdido. Nós vamos perseverar em luta até nós alcançarmos o que nós perdemos. Nós vamos nos colocar aqui e vamos dizer: Senhor, nós não aceitamos mais sermos saqueados no nosso meio. Nós estamos nos tomando posição hoje. Nós vamos guardar o que é precioso, que o Senhor tem nos concedido. Não aceitamos ser roubados nesse lugar. Nenhum amalequita vai prosperar sobre as nossas custas. Em nome de Jesus. Ninguém vai saquear a tua casa. Eu me comprometo com você, totalmente dependente de Deus, a se colocar ao teu lado, para te ajudar a lutar por aquilo que foi perdido. Vem somar. Vamos ser os 400 que foram, que persistiram, que lutaram, que trouxeram todos de volta. Precisa levantar um povo que luta, que persevera. Chega de lamentar e ficar amargurado. Hoje é dia de nós recuperarmos o que nós perdemos. Amém?